A paz do Senhor a todos, tudo bem? Eu sou o pastor Daniel Coelho, vosso servo, e hoje estarei trazendo mais uma aula, mais um estudo com o tema O Diaconato. A nossa leitura está no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 8 ao versículo de número 13. Amém? Seja bem-vindo a este canal, seja bem-vindo a mais uma aula. Se possível, se inscreva, compartilhe e curta para assim me ajudar a divulgar o Evangelho de Cristo e assim o canal vai sendo ranqueado e pessoas terão mais acesso, alcançarão a esta aula. Amém? Recado dado, 1 Timóteo, capítulo 3, verso 8, verso 13. Eu vou ler apenas o verso de número 8, mas a leitura eu quero que você faça completa na sua casa depois. Amém? Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dada a muito vinho, não cobiçosos de top, ganância. Versículo 9 ao 13, o apóstolo Paulo continua trazendo conselhos e regras para a separação da função de diácono. Então aqui é muito importante este texto como base da nossa leitura. O texto ouro que a gente vai pegar como base aqui também está em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 3, que diz assim: porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Jesus Cristo. Olha só o termo, porque os que servirem bem. Porque os que servirem bem como diáconos. Então não é só servir, é servir bem, com muita confiança, com muita fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A verdade prática diz assim: embora o diaconato seja um ministério específico, a diaconia é uma missão de todo crente. Por mais que o ministério diácono seja algo específico, olha a lista lá em Timóteo que nós acabamos de ler, de 1 Timóteo 3, verso 8 ao 13. É uma lista, é uma exigência. Mas todos os crentes têm uma missão de servir. Homens, mulheres, jovens e adultos. Todos precisam estar prontos para servir na casa de Deus. Amém? Os objetivos específicos desse estudo são três. Primeiro, analisar o estilo de vida diaconal de Jesus, explicar a instituição do ministério de diácono e terceiro, discorrer sobre o perfil e a função do diácono. Então, a função de diácono remota o serviço voluntário prestado para alguém. Então, esses três pontos específicos nos vai dar uma clareza da importância da função de diácono e quem nos deixou o exemplo claro, clássico de servir. Amém? Então, primeiro ponto, a diaconia de Jesus Cristo. Está em 3 pontos: o significado do termo, serviço de escravo e o discípulo é um serviçal. Então, o primeiro tópico está dividido aqui para nós em 3 pontos. Então, o termo diácono vem de ministério ou serviço. Ministério ou serviço. Então, diácono é aquele que está servindo, é aquele que é separado para servir. Olha só o que o texto diz em Mateus 20, verso 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, o significado do termo aqui de diaconia é serviço, servir, estar pronto para servir. E Jesus é este exemplo claro, Por que serviço de escravo? Geralmente, no conceito humano, na lógica humana, o maior é servido. O maior é aquele que está na mesa, sendo servido por um garçom, vamos dizer assim. Mas olha só o que aconteceu em João capítulo 13, verso 12 e 17. A diaconia da toalha e da bacia e a convocação cristocêntrica
é a convocação cristocêntrica para uma vida de serviço humilde. Jesus é o maior. Jesus é o centro, Jesus é o Criador. Jesus, entre os seus discípulos, era ele que curava, era ele que ressuscitava os mortos, é ele que tem o poder. Mas sabe quem pegou a toalha? Sabe quem pegou a bacia e lavou os pés dos discípulos e secou os pés dos discípulos? Jesus. E Jesus está dizendo aqui, deixando bem claro, uma atitude comovente do nosso Senhor. Esse relato do lava-pés. Então entenda uma coisa, quem se acha grande não serve ninguém. Tem muita gente que é consagrado e depois que é consagrado fica preguiçoso, porque ele acha que chegou num patamar que ele tem que ser servido e não servir. Ele deixa de trabalhar, ele deixa de fazer as coisas pelo simples fato de achar que o cargo dele o faz maior do que as pessoas. Numa empresa, um sênior, ele está acima, ele dá as ordens. Mas na igreja é diferente. Os diáconos foram separados para servir a igreja, para servir ao pastor, para servir a igreja de Cristo. E o exemplo maior é o que Jesus deu. Ele sendo o maior, ele sendo Deus, se fez forma de homem, dando a vida por todos nós. Amém? Então o discípulo ele é um serviçal. Tiago e João pediram ao Senhor lugares de destaques, né? À direita ou à esquerda de Jesus. Quando da implantação do seu reino. Ó Jesus, Mateus 10, 35 e 37. Quando o Senhor chegar no teu reino aí, que um se assenta à esquerda, outro à direita, tá bom, Jesus? Aí vem Jesus e dá uma resposta maravilhosa que está em Marcos 10, versículo 43 e versículo 45. Olha só. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal, diáconos. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Então Deus não deu cargo para você ser grande. Deus te deu cargo para você servir a Santa Igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? No reino de Deus, aquele que se acha grandão não é nada para o papai. Amém? Coloque isso no seu coração. O discípulo é um serviçal. Todos os discípulos de Jesus têm que estar prontos para servir. Glória a Deus. Que lição poderosa. Amém? A diaconia de Jesus está centralizada na disponibilidade em servir o próximo. Olha que coisa linda. Então Jesus deixou bem claro, ó, eu estou disponível. Para quê, Jesus? Para servir. Eu estou disponível. Para quê, Jesus? Para curar. Eu estou disponível para quê, Jesus? Para resgatar, para dar a vida, para curar os enfermos, para dar vista aos cegos, para expulsar demônios, para trazer palavras de vida eterna. E assim tem que ser os discípulos de Jesus. Amém? O ponto 2, o tópico 2, a instituição dos diáconos. O conceito da função, a origem do diaconato, a escolha dos diáconos. 3 pontos importantes. Então, a ideia preponderante, né, que função do diácono remota, é a do serviço voluntário prestado pelo ministro, ou servo, ou assistente para alguém. Vou citar um exemplo maravilhoso dos diáconos, é levar a Santa Ceia para os enfermos. Pastor, estou cansado, por isso que é um serviço voluntário. O conceito da função preponderante, né, forte, firme, até falo com força aqui, até parece que eu estou pregando, é porque me enche de alegria.
Olha só o privilégio que alguém tem de servir a igreja de Cristo, servir os filhos de Deus, né? Então, o conceito da função é um ministro, o servo, o assistente, aquele que está pronto para servir alguém. Como, pastor? Levando a Santa Ceia para o enfermo, visitando, aconselhando, vendo os irmãos na congregação que estão passando dificuldades, dando assistência à Santa Igreja. Oh, irmãos, os diáconos podem fazer tantas coisas, e eu vejo gente pensando que diácono é ser porteiro. Que Deus tenha misericórdia. Amém? Dá uma dica, o conceito da função e o termo do tópico 1 é quase a mesma coisa, então dá para você ganhar tempo aí. Vamos lá. A origem do diaconato. Lembra que os dons espirituais e ministeriais são dons dados de Deus à igreja? Olha só aqui a diferença. A bênção, problema e reivindicação são palavras-chave aqui desse tópico. Por quê? Para o advento do ministério formal dos diáconos no Novo Testamento. Olha só, a igreja cresceu, muitas bênçãos, salvação, agregação de pessoas, só que surgiu problemas. Quais problemas? Houve reclamações, olha, os diáconos aí, as pessoas que estão servindo, eles estão dando mais assistência às viúvas judaicas do que às outras viúvas. Tá havendo aí uma balança pesando mais para a cultura judaica, para o povo judeu, do que para os outros povos. Então, houve uma bênção do crescimento, mas em meio ao crescimento houve um problema. Aí a bênção foi o extraordinário crescimento da igreja local em Jerusalém. O problema, olha só, a questão ética, né? A questão ética causada pela situação social, principalmente envolvendo as viúvas judias de fala hebraica e grega. Está em Atos 6:1. E qual era a reivindicação em meio a tudo isso? Manifestação verbal dessas viúvas que, sentindo-se injustiçadas, nós estamos sendo injustiçadas aqui, né? Cobraram sua assistência. Está em Atos 6:1. Que coisa, né? Então, os diáconos, né, surgiram em meio às bênçãos, aos problemas e às reivindicações das viúvas que se sentiram injustiçadas. E em meio a tudo isso, nós temos o ponto 3, a escolha dos diáconos. Então, tinha um problema, os apóstolos fazem uma assembleia, vamos então escolher homens para que nos ajude, porque não é possível os apóstolos deixar de pregar, deixar as questões administrativas para essas coisas. Pastor, então não é importante? É importante. As viúvas são importantes, os problemas são importantes, mas um homem só não pode fazer tudo. Então, de uma forma sábia, extraordinária, os apóstolos, juntos com a igreja, né, escolheram os diáconos. Olha só, para resolver o impasse, orando e impondo-lhe as mãos, os apóstolos separaram 7 irmãos de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria para administrar uma questão ética e social. Então não é aquele irmão que vem em todos os cultos. Não é aquele irmão que tem o dízimo alto. Não é aquele irmão que agrada o pastor, que dá água para o pastor. Não. Olha só. De boa reputação, cheios do Espírito Santo e de palavra. Palavra de sabedoria e administração. Eu já vi histórias de um pastor, na hora de servir a Santa Ceia, na hora que ele levanta a bandeja, o cálice estava sem vinho. Os diáconos esqueceram de colocar o vinho no cálice. Então tem que ser bom administradores, chegarem cedo, ver o que a igreja precisa, ver o que o pastor precisa. Amém? Está dando um clarão aqui na minha janela, mas eu creio que vocês estão me vendo aí no nome de Jesus. Então, o livro dos Atos Apóstolos, no capítulo 6, descreve a instituição do ministério de diácono. Amém? Então, surgiram aí
através de bênçãos, problemas e uma reivindicação. Quem foram os escolhidos? Foram 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e que tinha a palavra de sabedoria e que sabia administrar com questões éticas. O tópico 3, o perfil e função do diácono. O perfil e função do diácono. Qualificação do diácono. As qualificações dos diáconos, descritas no livro de Atos e em Timóteo 3, capítulo 3, verso 8 e 10, revelam que em cada elas difere da atribuição ética exigidas aos bispos. Olha só, no livro de Atos dos Apóstolos e no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, revelam que em nada elas diferem. Quer dizer, tanto para ser pastor, para ser diácono, as qualificações são iguais. A única diferença é que nas Assembleias de Deus e no movimento pentecostal tem um erro grave, que acha que a pessoa tem que ser diácono, e depois tem que ser presbítero, e depois tem que ser evangelista, e depois ser pastor. Tem gente que prega bem e não é obreiro, não serve para ser obreiro. Tem gente que é diácono e vai morrer como diácono, porque ele foi chamado para o diaconato. Tem gente que Deus chamou para ser pastor. Não pode ser questão ministerial e agrado de pastor a membro. Olha só. Então, 3 qualificações em 3 áreas. Primeira área, caráter moral. Qualificações do diácono. Primeiro, caráter moral. Deve ser pessoas honradas, dignas, corretas e íntegras. Segundo, caráter espiritual. Grave aí, caráter espiritual. Ter convicção do que é crer no Evangelho. Caráter espiritual. Ter convicção do que crer. Se realmente crer no Evangelho, ser diácono não é ser porteiro. Ser diácono não é ser empresário. Ser diácono é crer firmemente no Evangelho, entender que Santa Ceia é coisa séria, que a administração do culto é coisa séria. Terceiro ponto, terceira característica, caráter familiar. O candidato deve ser marido de uma mulher, fiel à sua esposa e bom pai. Eita glória, segura o rojão, né? Então, caráter moral, caráter espiritual, caráter familiar. Caráter moral, vou repetir, caráter espiritual e caráter familiar. O candidato deve ser marido de uma mulher fiel, olha só. E ser bom pai, não é só ser bom marido, nem que ser bom pai também. A função do diácono está em Atos 6, né? Os diáconos não podiam permitir que houvesse injustiça de caráter social na igreja do primeiro século. Eu vi uma imagem interessante, né? 2 pastores conversando, vamos fazer a obra. Aí um falou assim, vamos mesmo, vamos levantar a parede, vamos comprar granito, vamos comprar som, bancos novos. E um mendigo do lado dizendo, me dá um alimento aí, me dá um pedacinho de pão. Olha as injustiças sociais. Os diáconos têm que estar atentos à questão moral, social, familiar da igreja. Amém? A função dos diáconos hoje, a função primordial do diácono é auxiliar a igreja local através das orientações do seu pastor em atividades ligadas. Primeiro, visitar os enfermos, necessitados e os desviados. Então, o diácono, além daquelas qualificações, ele precisa ser um servo dos enfermos, dos necessitados, dos desviados. Por isso é importante o diácono hoje fazer um bom curso de teologia, ser aluno nascido da escola bíblica dominical, não faltar culto de doutrina. Por quê, pastor?
porque o diácono precisa ter uma boa palavra. Amém? Segundo, cuidar das tarefas espirituais ligadas ao culto, distribuir os elementos da ceia do Senhor, recolher as contribuições para a manutenção da igreja local, dízimos e ofertas, auxiliar na ordem, na segurança da liturgia do culto, bem como outras tarefas. Diáconos que oram de olhos fechados, errado. Diáconos que pensam que são porteiros, errados. Diáconos que pensam que na igreja é TikTok, WhatsApp, só fica batendo papo, conversando, errado, né? Então o diácono tem que auxiliar o pastor no culto e fora do culto, visitar os enfermos, os necessitados, os desviados. Que coisa maravilhosa! Amém? Que coisa gloriosa! Para o perfil e a função do diácono, deve-se levar em conta o caráter moral, o caráter espiritual, o caráter familiar do candidato. Amém? Quero glorificar Deus por esta aula, por sua vida. Eu creio que está um pouquinho claro aqui, né? Tem um sol aqui na janela do meu escritório, onde estou fazendo esta aula, mas espero que dê para você me ver, né? E me ouvir com clareza. Que Deus abençoe sua vida. Uma dica, um conselho: tem muita gente que espera ser pastor, diácono para servir. Você pode servir Deus sendo um bom crente, um bom pai, uma boa esposa, um bom filho, um bom aluno, um bom professor, sendo um bom crente como médico, enfermeiro. Você pode servir a Deus de várias as formas. Como pastor? Servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Compartilhe esse vídeo no nome de Jesus. Bondoso Deus, abençoe esse amado, esta irmã que está assistindo essa aula, que assistiu essa aula, que o poder do Evangelho, que o poder do nome de Jesus a alcance, a cure e abençoe no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.